Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor George aqui. É um prazer estar começando aqui esse treinamento básico de evangelismo pessoal, feito pela Caravana do Arrependimento, né? E a gente fez esse curso algumas vezes, achei muito interessante. E tenho compartilhado na igreja a qual estou no momento, né? Um projeto que a gente vai fazer do Jesus Transforma. E queria compartilhar também com vocês, né? Então, para começar, na primeira parte, a gente vai falar sobre duas questões iniciais. A primeira questão é a seguinte: evangelizar é realmente difícil? O que você acha? Coloca aí nos comentários para eu depois olhar e poder aprender também com você. Evangelizar é realmente difícil? Por quê? A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa pergunta agora aqui. Eu estou com uma apostila, né, de treinamento, que é o que eu vou estar compartilhando com vocês. Eu vou estar lendo aqui, compartilhando algumas experiências, para que a gente não perca nada do conteúdo desse curso. E vou fazer uma playlist, gravando cada parte, né, do estudo, para não ficar muito extenso e você poder ir vendo de acordo com a temática, tá bom? Então vamos lá, primeira parte, essas questões iniciais, que são duas. A primeira é essa: evangelizar é realmente difícil? Coloca nos comentários aí, para depois a gente aprender um pouco mais junto com você. A palavra de Deus em 1 Coríntios 9,16, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, olha só: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha aí. Para Paulo, ele tinha chegado a essa conclusão, que o Evangelho não era uma questão de opção, que não tinha que se gloriar, eu preguei o Evangelho, oh, que coisa maravilhosa que eu fiz. Não, ele tinha isso como uma obrigação. E realmente, pregar o Evangelho é uma obrigação. Inclusive, foi a grande comissão que Jesus deixou para nós. Ele falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, pregar o Evangelho não é uma opção, é uma obrigação, um mandamento que Jesus deixou para nós. E diante de um mandamento, a gente só pode fazer duas coisas: ou obedecer ou desobedecer. Não tem meio termo. Então, para pensar aí, né? Pregar o Evangelho é difícil? Segundo Paulo, pregar o Evangelho é uma obrigação do cristão. Então vamos prosseguir. A ideia pessimista de que evangelizar é uma das tarefas mais difíceis para um cristão foi a saída que encontramos para, durante muito tempo, conciliar nossa acomodação com uma boa, leia-se esfarrapada, desculpa, né? Na realidade, o culto próprio e natural para qualquer cristão é apresentar o seu corpo, pés e voz, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E não há muita coisa mais importante para Deus que nós podemos fazer através do nosso corpo do que evangelizar, que é pregar o Evangelho. Difícil mesmo será para o cristão ter que encarar o que está em Ezequiel 3,18. Olha o que está escrito em Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3,18. Olha que coisa, gente. Então, assim, essa ideia de que pregar o Evangelho é difícil, né? Que a gente tem medo, que a gente tem vergonha e tantas outras coisas, nada mais é do que uma desculpa. Porque nós só fomos salvos porque alguém pregou o Evangelho para nós. Os discípulos de Jesus no Velho Testamento pregaram o Evangelho, por isso que chegou às outras gerações. E eles também tinham um problema de dificuldade, a gente vai ver isso mais para frente. Mas eu queria que vocês se concentrassem nisso, né? O Evangelho é uma obrigação do cristão pregar. Olha o que Charles Spurgeon escreveu sobre essa questão. Todo cristão ou é um missionário, ou seja, alguém que prega o Evangelho, que cumpre a missão, fazer discípulos, ou é um impostor. Olha só, que coisa forte. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Pra gente pensar, né? Também teve um outro homem de Deus que trouxe uma palavra para nós também muito importante sobre isso. Diz assim: Sangster, como irei sentir-me no dia do juízo final se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi
e ficar provado que minhas desculpas não foram mais que meros disfarces para o meu orgulho e meu acovardamento. Então pense nisso. Pregar o evangelho realmente é difícil? Será que realmente é difícil? E aqui o autor do estudo fala aqui, né? Difícil será ter que prestar contas de todas as nossas omissões, conforme Ezequiel 3,18. Meu querido, tome cuidado. Deus tem colocado pessoas no seu caminho, oportunidades para que você compartilhe o evangelho com essas pessoas, como foi compartilhado com você. E como diz, né? Na palavra de Deus é muito clara. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, já está condenado. Pessoa que sem o evangelho, sem Jesus, já está condenada ao inferno. Por isso a gente não pode se acovardar, a gente tem que vencer esse medo. E a gente vai falar um pouquinho mais disso na segunda pergunta. E a segunda questão é exatamente: se a gente sabe que pregar o evangelho é uma obrigação, se a gente também foi salvo porque alguém pregou o evangelho para nós, por que então a maioria dos crentes não evangeliza? Por que a maioria dos cristãos não evangeliza? Coloca nos comentários aí para nós também sua opinião. Por que então a maioria dos crentes não evangeliza? Tem um texto na palavra de Deus, Atos 1,8, que diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Foram as últimas palavras de Jesus antes de subir para o céu, né? Como está lá em Atos capítulo 1. Você pode ler depois com calma, você vai entender melhor. E ele dá essa promessa, que eles iriam receber o Espírito Santo, que daria para eles o poder para testemunhar, para serem testemunhas dele. Tanto em Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam, como em toda a Judéia, que era a região que eles estavam, como Samaria, que era uma cidade mais distante, e até os confins da terra, por todos os lugares do mundo. Então vamos aqui trabalhar um pouquinho da resposta a essa questão. Por que a maioria dos crentes não evangeliza? Quando os apóstolos foram revestidos do poder do Espírito Santo, nada, nem perseguição, nem timidez, nem medo ou falta de preparo, foi desculpa para a pregação ousada e perseverante da palavra do Evangelho. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O poder do Espírito Santo não foi apenas a única ferramenta outorgada por Jesus à igreja. Foi a única que de fato ela precisava. Vou repetir. O poder do Espírito Santo não foi apenas a única ferramenta outorgada por Jesus à igreja, mas foi a única que de fato ela precisava. Jesus não só nos deixou uma ordem, ide, como também nos municiou de tudo que precisávamos para cumpri-la, o pleno e suficiente revestimento do Espírito Santo. Ou seja, ele não só nos deu uma ordem, vá lá e faça isso, mas junto com a ordem, com o Espírito Santo em nós, ele nos municiou, nos abasteceu, nos proveu de munição, de armas, de capacidade, ferramentas para a gente poder pregar o Evangelho. E a gente vê aqui, discípulos, mesmo sem tanto preparo, sem tanta capacidade, também tinha timidez, tinha perseguição, mas nada impediu eles de pregar o Evangelho. Veja o que alguns homens de Deus também escreveu sobre essa questão, do porquê a maioria dos crentes não evangeliza. Uma resposta para isso, né? Leonardo escreveu assim: evangelismo é uma igreja avivada indo. Paul Hughes diz assim: embora o avivamento e o evangelismo estejam intimamente relacionados, na verdade são duas obras distintas. O avivamento é uma experiência da igreja e o evangelismo é a expressão dela. Veja o que Charles Spurgeon também falou. À medida que uma igreja se mostra santa, o seu testemunho de Cristo será igualmente poderoso. E por último, Matthew Henry escreveu assim: considera o verdadeiro cristão aquele que não se envergonha do Evangelho e que não é uma vergonha para ele. São palavras fortes, mas são palavras reais e verdadeiras. O evangelismo é a expressão de uma igreja que está avivada.
Uma igreja que está cheia de Deus, ela não consegue aguentar, ela vai para a rua, ela fala para as pessoas com quem ela tem contato. O avivamento é uma experiência da igreja, que você tem com o povo de Deus. Mas o evangelismo é a expressão que sai dali. Eu me enchi de Deus e depois que eu sair dali, eu estou cheio de Deus, eu vou compartilhar Deus. O que aconteceu em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outros idiomas, anunciando as grandezas de Deus para todo mundo que passava na rua. De maneira que todo mundo via aqueles homens ali falando de Jesus, da salvação, da ressurreição. Eles não aguentavam. À medida que uma igreja se mostra santa, o seu testemunho de Cristo será igualmente poderoso. Ou seja, um crente, uma igreja que vive consagrada, orando, buscando a presença de Deus, ela vai demonstrar isso para fora. As pessoas vão ver a manifestação do poder de Deus que aconteceu na igreja primitiva. Eles perseveravam nas orações, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. E viver uma comunhão tão grande, uma experiência com Deus tão grande, que o povo de fora ficava admirado e eles caíram na graça do povo de fora. E cada dia o Senhor ia acrescentando na igreja novas pessoas. As pessoas queriam fazer parte daquele grupo. E por último aqui, né, que eu acho muito forte, o que Mateus R. falou. Considero o verdadeiro cristão aquele que não se envergonha do evangelho e que também não é uma vergonha para ele. Ou seja, aquele que vive o evangelho, que vive a conduta cristã, não envergonha o evangelho e por conta disso ele tem liberdade para falar, tem autoridade para falar e o seu testemunho é forte. Ou seja, vamos aqui então para fechar essa ideia, né? A maioria dos crentes, respondendo a pergunta de maneira objetiva, a maioria dos crentes não evangeliza porque não possuem uma vida cheia do Espírito Santo. Vou repetir. A maioria dos crentes não evangeliza porque não possui uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero terminar, né, esse primeiro vídeo dizendo exatamente sobre isso, falando sobre essas duas questões. Evangelizar é realmente difícil? Depende. Por que a maioria dos crentes não evangeliza? Porque não está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito? Quem está vivendo uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. A boca fala, meu irmão, do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Se o teu coração está cheio de amor, você vai falar de amor. Se o teu coração está cheio de perdão, você vai falar de perdão. Se o teu coração está cheio de transformação que Jesus tem feito na sua vida, você vai falar da transformação. Então pare e pense. O que é que o seu coração está cheio? Do que você fala mais? Se nós não falamos do Evangelho, se nós não falamos do amor de Deus, nós falamos de quê? O desafio para nós nesse curso de evangelismo básico é mostrar para você a importância da gente cumprir a nossa missão, de pregar o Evangelho para as pessoas, porque há consequência para aquele que não crê. Então, se você diz que ama alguém, se você quer o bem de alguém para a sua eternidade, não esqueça, prega o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu como do grego, qualquer tipo de pessoa. Jesus quer salvar. Jesus é um caminho, verdade e a vida. O único que pode nos levar à presença do Pai. E por isso a gente precisa pregar essa salvação que é apenas em Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Não esqueça, Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus me transformou. Jesus te transformou. E a gente precisa pregar para as pessoas ao nosso redor, para que Ele possa transformá-las também. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus te use para testemunhar, para evangelizar. Amém? Que Deus abençoe.